Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Hoje a gente vai começar a explicar pela página 64. Pela página 64. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, a gente também está pelo Facebook e o Instagram. Sintam-se à vontade. E me desculpem o atraso, já são 8h10. O áudio tá bom para todos, tanto no Facebook como no Instagram. No Zoom estão conseguindo me escutar? Na última aula a gente estava explicando sobre a idolatria. E hoje é o fim do capítulo, a gente pode falar, da idolatria. São uns assuntos que a gente não tratou. E hoje vamos explicar também sobre a crença nos nomes e atributos de Deus, o Altíssimo, Allah. Hoje a gente também vai explicar sobre esse assunto. Já que ninguém ficou com alguma dúvida, sintam-se. Então vamos iniciar a aula. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A irmã está falando que não está ouvindo no Zoom. É só com ela o problema. Às vezes ela desativou o áudio dela, né? Todo mundo está escutando. Então, a gente viu que a idolatria tem vários tipos de idolatria. Tanto a maior como a menor idolatria. E a gente explicou isso em detalhes. Trouxemos exemplos. A pessoa que quiser rever e saber mais sobre isso, para mim não repetir tudo, na aula passada, na sexta passada, a gente explicou isso e simplificamos e explicamos o que é idolatria, o que não é, os tipos de idolatria. A gente também explicou se a pessoa não tem o conhecimento, uma pessoa desinformada e comete idolatria, qual que é essa sentença. Tudo isso a gente explicou e simplificou. Agora, o autor traz um subcapítulo novo, que é a última parte do capítulo da idolatria, que é: considera-se um ato de idolatria fazer uma súplica a um morto. Ou seja, uma pergunta que ele faz aqui. Será que fazer uma súplica para o morto é considerado o que? Idolatria? Aí ele responde: sim. Isso é idolatria e contradiz com o Islã e a fé, posto que um falecido ou um objeto não podem escutar os pedidos, muito menos atendê-los. Uma súplica é um ato de adoração e, portanto, se é dedicada a outro que não seja Allah, torna-se um ato de idolatria, que é a explicação, que é a definição de idolatria. Você praticar o que? Um ato. Aqui que ele fala, e portanto, ser dedicada, ou seja, essa adoração, a outro que não seja Allah. Isso é idolatria. Agora o profeta que está sobre ele fala num dito correto, ele fala o quê? Ad-du'a ibada. Ou seja, a súplica é um ritual religioso, é uma adoração para Deus o Altíssimo. E toda adoração para Deus o Altíssimo tem que ser somente para Ele. Então, até quando ele está com seu primo, Ibn Abbas, como a gente explicou isso na aula passada, que ele ensinando ele a unicidade de Deus, ensinando a ele o monoteísmo. Ele fala para ele: ó meu jovem,
Ó, meu jovem, se você vai o que suplicar, se você vai pedir algo, peça para Deus. Peça para Deus. Então Deus o Altíssimo ensinou o que? Instruiu todos os profetas com essa mesma instrução, ou seja, suplicar somente para Deus. E a gente viu em aulas passadas que todos os profetas suplicavam somente para Deus. Os profetas não suplicavam o que? Para os mortos. Os mortos não escutam. Os mortos não conseguem atender súplica alguma. Se eles conseguissem fazer alguma coisa, primeiramente eles iam fugir da morte, iam escapar da morte. Então toda a súplica do muçulmano é para Deus. Toda a prece para o muçulmano é para Deus. Suplicar somente para Deus. Aqui, irmão, ele fala no geral. Vou explicar novamente. Para a pessoa que não vê um ato desse, já querer o quê? Chamar o irmão de idólatra. Chamar o irmão de incrédulo. Falar que o irmão não é muçulmano. Isso aqui o quê? Ele está falando no geral. A sentença sobre uma pessoa é totalmente diferente. Aquilo é outro assunto. Que eu não quero entrar o quê? Agora nesse assunto, porque aí vai trocar o assunto da aula. Mas isso aqui é no geral. Claro que não entra nisso o desinformado, o que ignora isso, que não sabe, ou o que tem suspeita em seu coração. Ou seja, a pessoa não tem o conhecimento disso, tem o conhecimento contrário disso. Tu não vai lá e chegar e falar para a pessoa que tu é incrédula, tu é idólatra. Isso aí os sábios que falam com essas pessoas para explicarem corretamente como que deve ser o que? A súplica. E a gente viu, até quando a gente explicou sobre tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que os profetas, todos eles suplicavam o que? Para Deus, oravam para Deus, jejuavam para Deus. Toda adoração tem que ser para Deus. Todo o culto é só para Deus. E isso era uma das evidências que a gente citou, mostrando que Jesus, filho de Maria, que é paz sobre ele, fazia como todos os outros profetas faziam. Por isso mesmo que ele se chamava o quê? De profeta de Deus, porque ele orava para Deus, suplicava para Deus, exaltava a Deus, engrandecia a Deus, glorificava a Deus, louvava a Deus. Isso tudo que a gente mostrou. Quem quer voltar nas aulas, estão na nossa página. Depois ele continuando, o autor, os árabes pagãos do tempo pré-islâmico invocavam ídolos e mortos. As estátuas que eles tinham, os ídolos e também os mortos. Isso é uma das crenças que o Islã proibiu. O Islã, o que foi o choque para eles, para os pagões, para os incrédulos, para os idólatras? O profeta Muhammad, que é paz sobre ele, trouxe a unicidade de Deus, como todos os outros profetas. Eles adoravam o que? Ídolos. Suplicavam para os mortos, achando que os mortos conseguiriam fazer algo por eles. Então, quando o profeta Muhammad convidou eles para a unicidade de Deus, adorar somente a Deus, não falar, ó fulano, como hoje em dia, irmãos e irmãs, a gente não vê isso só o que no cristianismo, a gente não vê isso só com os hindus, com outras religiões. No Islã tem isso, tem pessoas até hoje que gritam o quê? O nome de uma pessoa para salvá-la, que acham que o paraíso, que o inferno está na mão de quem? De um sheik, ou de um homem virtuoso que fez boas obras, ou um sábio. Claro que esses sábios não têm nada a ver com essas pessoas, são pessoas o quê? Desviadas, pessoas leigas, desinformadas. Mas a gente está falando isso aí, não é específico, o Islã, como prega a unicidade de Deus, como é a religião dos profetas, a religião de Deus, não tem o que pessoas dessa forma têm, que são o que? Desviadas, que não seguiram o caminho correto, como o Alcorão ensina, como a Sunna ensina. Tem essas pessoas. O que a gente faz com essas pessoas? Ensina. Não tem como o que? Tu obrigar a pessoa. Tu o que? Vai ensinar ela. Como os profetas pregaram. Tem alguns dos incrédulos o que? Que seguiram a mensagem,
que aceitaram a mensagem de Deus Altíssimo. Tem outros o quê? Não, vou ficar com meus ídolos. Vou ficar adorando meus ídolos. Cada um. Mas a gente o quê? A obrigação é a pessoa o quê? Divulgar a mensagem. E a gente leu no livro que a maior forma de agradecer a Deus o Altíssimo pela essa dádiva, que é a maior dádiva que Deus deu para o ser humano, que é o caminho de Deus, a religião de Deus, é a pessoa que divulgar entre as pessoas. Então, agora ele vai falar o quê? Outra parte dessa pergunta. Pedir a um ser vivo que peça por ti ou pedir-lhe algo, por acaso ele poderia responder teu pedido? Ou seja, ele consegue fazer. Como, por exemplo, apoiando-te, ajudando em algo dentro de suas capacidades. Dentro de suas capacidades. Aqui ele vai falar o quê? A resposta: este tipo de pedido está permitido, dado que é parte das relações cotidianas das pessoas. Para a pessoa que não confundir. Agora, eu pedir ajuda para alguma pessoa, eu estou cometendo idolatria, ele coloca uma condição. Essa pessoa consegue fazer esse pedido seu. Como, por exemplo, tu vai pedir para uma pessoa: olha, fulano, me coloca no paraíso, fulano. Fulano, me exalte naquele dia, no dia do juízo final, me exalte em cima dos profetas. Isso, claro que ninguém vai falar isso, mas eu estou dando uma ideia. Isso, claro que é o quê? Idolatria. Tu deu o poder do soberano Deus Altíssimo para uma pessoa. Tu acha que essa pessoa consegue fazer o que o soberano pode fazer. Por isso que logo depois a gente vai ler a crença nos nomes e atributos de Deus, a gente vai entender o porquê ele está citando isso. Ele vai explicar depois o autor o quê? Com mais detalhes, mas aqui ele está explicando o que no geral. Então, se tu pedir uma ajuda, que a pessoa possa te ajudar: ó, fulano, tem como você me emprestar 20 reais hoje? Ó, fulano, tem como você me ajudar a carregar essas coisas? Isso não tem nada a ver o quê? Com idolatria, porque é uma coisa possível. Essa pessoa que tem capacidade para fazer essas coisas, é uma coisa do cotidiano da pessoa, e não é o que? Uma adoração. Não é o que? Uma adoração. A súplica que ele citou antes é uma adoração. É você suplicar que é somente para Deus, que Deus te livre do fogo do inferno, que Deus te conceda o paraíso, que Deus te dê saúde, que Deus te cure. Como a gente viu, citamos na aula passada, quando Abraão, que passou sobre ele, estava doente, o que ele falou? Que o meu Senhor, o quê? Que me cura. Ele tinha confiança total que quem cura é somente Deus Altíssimo. O único que tem o poder, o quê? De curar. A cura vem dele. Então, isso aqui simplifica o quê? O que é adoração e o que não é o quê? Adoração. Depois ele fala: se o que for pedido ao ser vivo não for possível de ser cumprido, ou se aquele não tem capacidade de concedê-lo, como, por exemplo, uma pessoa estéril pede a outra pessoa para conceber a sua descendência em forma milagrosa. A mulher não pode ter o que, filho? Por algum problema. É impossível ela o que? Engravidar. Aí ela chega para essa pessoa: olha, faz um milagre aí, faz um milagre e me deixa grávida como Maria ficou grávida de Jesus, por exemplo, que a paz de Deus seja sobre eles, que ficou grávida como Maria ficou de Jesus. Esse pedido, essa pessoa tem capacidade de conceder para você, ou somente Deus consegue conceder esse milagre? Somente é Deus. Só quem pode conceder isso é Deus o Altíssimo. Então ele fala para ti que nessa ocasião que a pessoa está cometendo o quê? Idolatria. O único que comete isso e concede isso é o onipotente Deus Altíssimo, que tudo pode. Ele que dá a vida e ele que tira a vida, é único. Está pedindo o que para um ser humano fraco que nem você? Mas claro, aqui ele está falando o que no geral, irmãos e irmãs. Não é uma pessoa que fala isso e vai direto o quê? Fala que ela é idólatra, que ela é o quê? Incrédula. Não é dessa forma. Mas aqui ele está falando o que no geral? A pessoa que crê nisso, que foi ensinado o correto,
que sabe as evidências, e mesmo assim o que? Vai lá e pede para essa pessoa, ou pede para o morto, ou pede para aquela estátua, ou pede para aquele ídolo. Isso tudo o que é idolatria. Depois ele continuando, isso é idolatria e contradiz com o Islã, pois está sendo feita uma súplica a outro que não é Allah. E a gente viu, irmãos, a gente citou exemplos na aula passada, que o autor fala que no geral, ou seja, o dito dele, a expressão dele é genérica, ele não está especificando. Como a gente mostrou alguns dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com eles, que pediram para o profeta o que? Perdoar eles. E a gente sabe que o perdão é de Deus, o Altíssimo. Só Deus tem o poder de perdoar. Mas como ele pediu para perdoar ele? Profeta, me perdoe. Se o perdão é de Deus, a gente viu que qualquer pessoa que entende a língua árabe, qualquer pessoa que é racional, sabe o que ele quis dizer ali? Peça para Deus, o Altíssimo, que me perdoa. O profeta entendeu isso, porque a resposta do profeta, o que ele falou para ele? O Islã, al-Islamu yajubbu ma qablahu. O profeta entendeu pela resposta dele, quando a pessoa quer entender. O profeta falou, o Islã apaga tudo que veio antes dele. Ou seja, apaga todos os pecados da pessoa. Ele entendeu o que ele quis dizer. Peça para Deus, o Altíssimo, teu Senhor Muhammad, aquele que te enviou para me perdoar. Como se chama, nesse pedido, não há problema algum, como a gente citou nas outras aulas, que são vários dos companheiros do profeta que pedem isso. Para o profeta, como entre eles. Então, isso não é o que é idolatria. Mas o melhor, como a gente viu, o melhor é a pessoa que sempre suplicar para Deus o Altíssimo. Mesmo tu sabendo que essa pessoa é virtuosa, crente. Ó fulano, suplica por mim, estou passando por adversidades, por problemas. Tu sabe que essa pessoa o que é virtuosa, temente a Deus. Se tu fizer isso, isso não tem o que? Tem nada a ver com idolatria. Para a pessoa o que saber diferenciar, como o profeta que passou sobre ele também ordenou os companheiros dele, isso é depois da morte dele, ele avisou para eles que vai ter uma pessoa que vai vir do Iêmen, Uwais al-Qarni, para o que? Pedir para ele pedir perdão para Deus, o Altíssimo, por eles, porque Deus aceitava as súplicas dessa pessoa, e o aceitamento de Deus das súplicas dessa pessoa é porque ele era benevolente com a sua mãe. Era benevolente com a sua mãe. Deus, o Altíssimo, escutava as súplicas, ou seja, aceitava as súplicas dessa pessoa. Até o Omar, que é muito melhor do que essa pessoa, pede para ele o que? Pedir perdão para Deus por ele. Porque o profeta que passou sobre ele o que notificou? Que essa pessoa, Deus, o Altíssimo, aceita suas súplicas. Mas como a gente viu, irmãos e irmãs, a súplica é diretamente para Deus, o Altíssimo. Só quem tem o poder de beneficiar você e de tirar alguma adversidade de você é Deus o Altíssimo. Não é o sheik da mesquita, não é um profeta, não é uma estátua, não é um morto, somente Deus o Altíssimo. Então isso aqui é o último capítulo que a gente não tinha explicado. Agora a gente vai explicar o que é o novo capítulo, que é a crença nos nomes e atributos de Allah. Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Que era a página 64 que a gente estava explicando do livro Guia para o Novo Muçulmano. Como a gente viu, um livro bem simples, qualquer pessoa que lê entende, bem simplificado, tem exemplos também, para a pessoa o que ter uma noção do que significa o que? O Islã, principalmente aquela pessoa que quer pesquisar, ou um professor que quer ensinar os alunos, professor de história, quer falar um pouco sobre o islamismo. É um ótimo livro. É um ótimo livro para ele ter o que? Uma noção dos pilares do Islã, os pilares da fé, que é isso que é mais citado o que? Em escolas. E principalmente quando a gente vai o que? Fazer uma palestra para explicar sobre o Islã, a gente explica o que? Esse básico, que a gente sabe que a fé é baseada nisso, irmãos e irmãs. Crer nos 5 pilares e crer nos 6 pilares da fé. Se a pessoa crê nesses pilares, a pessoa é considerada o que? Muçulmana. Tem outras coisas, tem outras sentenças. Sim, tem, mas esses são os principais. Agora a pessoa, olha, eu cumpro a oração. Primeiro a shahada, né? A pessoa faz a shahada.
entra no Islã, depois cumpre as orações, paga o zakat, se ela tiver condições, faz o jejum, se ela tiver condições também, e a peregrinação, se ela tiver condições. Vamos falar que ela cumpre todos esses mandamentos de Deus o Altíssimo. Depois tem os 6 pilares da fé: crer em Deus, na unicidade de Deus, crer nos anjos, que são criaturas de Deus, crer nos profetas e mensageiros que foram enviados por Deus, crer nos livros sagrados, que é a palavra de Deus revelada para os profetas de Deus e mensageiros, crer no dia do juízo final e depois crer no decreto divino. A pessoa que é muçulmana, pessoa considerada muçulmana. O que tira a pessoa do Islã? Uma dessas coisas. Você o que? Renegar um desses pilares. O que vem depois, como a gente explicou nas outras aulas, é o que é? É recomendado a pessoa fazer. Como aquele beduíno, quando chega para o profeta que passou sobre ele, falando sobre o que os assuntos religiosos, os rituais são muitos. Profeta, o que Deus, olha a pergunta sábia dele, obrigou, tornou obrigatório para mim? O profeta fala o quê? Os pilares do Islã. Ele fala, eu vou fazer isso e não vou fazer mais nada além disso. E foi embora. E o profeta estava na presença o quê? De seus companheiros. E fala para eles, se ele falou a verdade numa narrativa, ele entrará no paraíso. E na outra ele fala, ele será o quê? Um bem-aventurado. É o mesmo significado, Então a pessoa que primeiro tem que entender o básico, principalmente quem é convertido, principalmente quem quer aprender, ou quem é convertido há 10, 15 anos, não tem problema. Eu não peguei esse básico, fui pulando, uma hora eu escuto uma coisa, outra hora eu escuto outra coisa, e comecei o quê? Não, como a gente pode falar, eu não tive uma organização nos meus estudos, e acabei me confundindo, não entendendo muito bem esse assunto, misturando com outro assunto. Por isso que a pessoa que começa sempre num livro, estudando um livro para iniciantes, um livro que é simples, que se você ler tu consegue entender. Não é tu pegar um livro que uma pessoa acadêmica não entende, que essa pessoa acadêmica precisa, para entender isso, precisa estudar muito com sábios para entender. Não se começa com um livro desse, vai confundir o quê? A sua cabeça. Então, a pessoa começa o quê? Aos poucos. Quanto mais conhecimento a pessoa ganha, mais o que? Mais informação, mais conhecimento, a pessoa se torna o quê? Uma pessoa melhor cada dia que passa. Porque a gente viu um dos propósitos da pessoa seguir o caminho de Deus é se tornar ela o quê? Uma pessoa melhor. O que te beneficia nessa vida é suas boas ações, suas boas obras, o que você faz o que de bem. Isso que vai te beneficiar na outra vida. Todo esse conhecimento que você adquire vai te beneficiar e vai beneficiar os outros que vivem contigo. A única coisa, irmãos e irmãs, que ninguém consegue tirar de você é seu conhecimento. A maior dádiva que Deus o Altíssimo deu o quê? Para o servo? Conhecimento, a sabedoria. Como todos os profetas tinham o quê? Conhecimento e sabedoria. Eloquência na hora de falar. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Aqui a irmã Faiza. O livro a gente, irmã, colocou em PDF. Tu acha ele em PDF no Google. Se tu escrever tipo Guia para o Novo Muçulmano em PDF, na hora. Esse ali, tu consegue baixar bem rápido. Então, e também postamos no grupo em PDF. Não sei se você está no grupo. É só você baixar e conseguir acompanhar. Mais fácil. Quem tem um livro é muito mais fácil do que escutar a pessoa que é lendo e falando. Quem tem um livro na frente é muito mais fácil. Quem não conseguiu o livro físico, o que essa pessoa faz? Vamos falar que a gente parou hoje na página 64, igual ontem, na aula passada, explicamos 62 e 63. O que eu faço? Vou imprimir a página 64 e 65 para a próxima aula, vamos falar, ou até a página 66. E se eu tiver mais condições, imprimo todo o livro e faço tipo como se fosse uma apostila. Porque é difícil de conseguir esse livro, eu acho, agora. Que eu me lembre, não tem mais esse livro. Acabou. Vamos publicar novamente. Até eu publicar, eu vou esperar? Não. Eu imprimo o livro
e coloco ele na minha frente na hora das aulas. Vai ser muito mais fácil de eu entender do que o que? Ficar só escutando. Cada um, é claro, né? Só o livro tem em PDF, para quem quer o que? Ele em físico. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Não sai daqui com dúvida. No Instagram, alguém tem alguma dúvida? Agora, irmãos e irmãs, no Facebook, que é um pouco mais difícil de ver as perguntas, se vocês repetirem as perguntas é melhor, principalmente quando perguntaram no início da aula e eu não vi. Então, sintam-se à vontade. Então, agora a crença nos nomes e atributos de Allah. Agora, o primeiro, o que significam os nomes e também os atributos? Não é só no Alcorão que tem o que? Os nomes e os atributos de Deus. Como nas antigas escrituras também tem. Deus tem o Altíssimo que? Nomes e também o que? Atributos. Quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, o nome Todo-Poderoso, o Senhor, Rob. A gente vê também o que? O sábio, sapiente, que às vezes traduzem, né? Onipotente, onividente, são nomes de Deus o Altíssimo. Onisciente. Agora, aqui é um nome, depois tem o que? Um atributo. Agora a gente fala Deus, Rahim, ou seja, misericordioso. Esse é o nome de Deus, misericordioso. Aquele que tem misericórdia, aquele que possui a misericórdia absoluta. Toda misericórdia que você vê nesse mundo pertence à misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia de Deus, o Altíssimo. Quando você vê um animal dando carinho para o seu filhote, isso é por causa da misericórdia de Deus. Quando você vê o amor de uma mãe por um filho, ou de um filho por uma mãe, ou de um marido para sua mulher, ou de um pai para um filho, tudo isso é por causa da misericórdia de Deus, o Altíssimo. Como foi citado em vários ditos proféticos. Agora, a gente viu que o nome é o misericordioso. Nome misericordioso. Agora o atributo desse nome, misericórdia. Clemente, o nome de Deus, o Altíssimo, Rahman. Agora o atributo, Rahma, ou seja, misericórdia. Entenderam? Al-Malik, ou seja, o soberano. O atributo, soberania. É dessa forma, para vocês entenderem o que ele quer significar aqui. Com nome e atributo. Depois ele cita na primeira linha, né, no primeiro parágrafo, a crença no que Allah atribuiu para si mesmo, que encontramos no Alcorão e na tradição de seu mensageiro, ou seja, nos nomes ou atributos com os quais Allah se descreveu. Agora só a gente pode falar que é nome de Deus aquilo que Deus o que? Revelou em seu livro, no Alcorão, na palavra dele. E também só podemos falar que é nome de Deus aquilo que o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, notificou. Falou, isso é um dos nomes de Deus. Ou que ele suplicava, por exemplo, quando ele fazia súplicas, ele falava alguns nomes de Deus. Dessa forma a gente pode falar o quê? Que é o nome de Deus. Ou seja, o nome de Deus é por uma revelação de Deus Altíssimo. O que ele revelou na sua palavra, para o seu mensageiro. Eu não posso falar, olha, esse nome eu achei bonito, então também é nome de Deus. Esse nome, eu me agradei, eu achei bonito o significado dele, esse é o nome de Deus. Não tem como. É só se for o que? Revelado por Deus o Altíssimo no seu livro, no Alcorão, ou na tradição profética, que é os ditos proféticos, ou seja, o profeta nos notificou, como o profeta fala no dito, aquela pessoa
que decorar, ou seja, não só decorar, memorizar os nomes de Deus, e também entender e ter confiança naqueles nomes, entrará no paraíso. Entrará no paraíso. Quando a pessoa entende agora, quando a gente fala o nome de Deus, por exemplo, Alim, ou seja, onisciente, aquele que sabe tudo. Quando a pessoa reflete nesse nome, aquele que sabe tudo, aquele que sabe todos os atos que eu faço, aquele que sabe da minha intenção, sabe o meu pensamento, sabe o porquê eu faço essa obra, sabe o porquê eu deixei de fazer essa obra. Aí vem o temor, a temência a Deus. Sabe o que eu estou fazendo sozinho, sabe o que eu estou fazendo em público, tudo Ele sabe, nada se esconde dele, onisciente. Então a pessoa que teme a Deus, quando ela entende, ela memoriza primeiro e entende esse nome, depois ela pratica esse nome na vida dela, no cotidiano dela. Agora a pessoa quando está sozinha, o que impede essa pessoa de olhar para aquilo que é ilícito? O que impede essa pessoa de fazer algo ilícito? De escutar algo ilícito? A temência por Deus. A temência de saber que um dos nomes de Deus é o quê? Onisciente. O que possui a onisciência. Aquele que tudo sabe. Então, quando a gente começa a refletir nos nomes de Deus, o Altíssimo, a fé aumenta, o entendimento aumenta. E um dos melhores livros falando sobre isso é o livro do Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, que ele fala sobre al-Asma wa Sifat, que é os nomes e os atributos de Deus, o Altíssimo. Como que ele simplifica naquele livro? Claro que a língua dele é eloquente, não é qualquer pessoa, ele, o grande sábio, o Hujjat al-Islam, como é o apelido dele, a evidência do Islã. Mas como ele simplifica, como ele toca no coração da pessoa quando tu lê aquele livro, falando sobre os nomes de Deus, os significados, as práticas na sua vida, praticando aquele nome de Deus. Tu crendo, quando eu creio Deus onisciente, quando eu creio em Deus o sustentador, o único que sustenta, como que vai ser minha vida? A vida da pessoa, do crente para o descrente é muito diferente. O crente o que tem fé, sabe que o sustento dele está nas mãos de Deus. Como que uma pessoa vive quando sabe que o sustento dela está nas mãos de Deus? Que depende o quê? Da permissão de Deus. Esse sustento é igual àquela pessoa que acha que o sustento vem do esforço dela, que é o patrão dela que tem que dar o quê? O dinheiro dela, o salário dela. Se não der, não vai ter. Não sabe que aquele que sustenta o patrão dele é Deus o Altíssimo, que também sustenta ele. Sua vida é outra. O olhar, o jeito que você vê a vida é de outra forma quando você entende os nomes de Deus, os atributos de Deus. O profeta que passou sobre ele sempre o quê? Tentava mostrar, não só na teoria, os nomes de Deus, como também na prática. Como, por exemplo, irmãos e irmãs, uma passagem que o profeta se encontrava o quê? Sentado com seus companheiros. E uma mãe procurava o seu filho, desesperada. E o profeta o que? Observando aquela mãe e os companheiros. O profeta fala que passa sobre ele. Quando ela encontra aquele filho, começa a beijar, abraçá-lo. O profeta pergunta para os companheiros, olha a reflexão, olha a meditação, a gente pode falar. Religião do Islã é religião para a pessoa que refletir, meditar, raciocinar, usar isso, essa bênção, esse cérebro magnífico que Deus o Altíssimo concedeu para nós, seres humanos. Me desculpem, aqui sempre tem alguma festa. Então, o profeta fala para essa pessoa, para os companheiros, vocês acreditam que essa mãe colocaria esse filho ou o seu filho
no fogo. Eles falaram: impossível uma mãe colocar um filho no fogo. Mamãe ama o filho. Eles responderam. O profeta fala: Deus, o Altíssimo, tem mais misericórdia de vocês que aquela mãe tem pelo seu filho. Olha para vocês verem. Isso aqui é um exemplo, uma reflexão. Não é só um conhecimento teórico, na teoria ali, e sim na prática, mostrando para eles o nome de Deus, o Altíssimo, o Clemente, o Misericordioso, Ar-Rahman, Ar-Rahim. A gente pronuncia todo dia. Toda oração que a gente faz, a gente pronuncia. Todo ciclo de oração que a gente faz, a gente pronuncia na Al-Fatiha, na sura da abertura. Como a gente sabe, é um pilar da oração. É um pilar da oração. Ou seja, a sua oração só será válida se você o quê? Ler essa sura, que é uma obrigação, é um pilar dentro da oração. Então isso aqui, todos os dias, o que? Você pronuncia o nome de Deus, o Altíssimo, Clemente, o Misericordioso. Mas o que é o Clemente, o Misericordioso quando está na sua vida, no seu cotidiano? A pessoa que sabe que Deus é o Clemente, é o Misericordioso, como o profeta fala que vai sobre ele, aquela pessoa que tem misericórdia com as pessoas, ou seja, na terra, quem está nos céus terá misericórdia dela. Deus Altíssimo, quem que está? Então isso aqui, irmãos e irmãs, mostra o quê? O que é praticar o nome de Deus, o quê? No nosso dia a dia. Não é somente a crença, eu sei que Deus o que é clemente, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Ele possui a plena, a absoluta misericórdia, mas como que eu vou usar essa misericórdia o que é na minha vida? Aqui que está o segredo. Não é só eu ler um livro, tenho informação, olha, eu creio que Deus o Altíssimo é misericordioso, eu creio que Ele é o clemente. Claro, foi revelado no Alcorão, todos nós cremos nisso, mas como que eu vou colocar esse nome o que em prática na minha vida? Como que eu vou lidar com esse nome na minha vida? Isso que é o importante. Esse que é o propósito de Deus o Altíssimo ter revelado o nome dele. Para a pessoa o que? Suplicar. Se tu quer misericórdia, melhor das súplicas é suplicar para Ele, o misericordioso. Ó misericordioso, ó clemente, me dê clemência. Tenha misericórdia de mim. Suplicar para quem? Para aquele que possui a plena e a absoluta misericórdia. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Eu citei só esse atributo mais, irmãos, misericordioso, misericórdia, que é o mais fácil para todo mundo que entender. Para mim não citar o que vários e alguém acabar o que se confundindo. São vários os atributos e vários os nomes, mas a gente cita o que alguns só para a pessoa que entender do que a gente está o que falando. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Aquele que nega a irmã Faiza, que Deus abençoe ela, aquele que nega os atributos de Allah, ele é muçulmano ou não? Os atributos de Deus, agora uma pessoa, tem pessoa racional que vai falar para ti, olha, Deus não tem misericórdia, Deus não é clemente. Porque se tu negar o atributo, tu vai negar o nome. Não tem como tu falar, olha, eu acredito no nome e nego o atributo. Claro que teve seitas inovadoras que falaram isso, eu sei, mas não tem lógica. Olha para você. Eu falo que Ele é o clemente. Eu testemunho que Ele é o clemente. Eu creio que Ele é o clemente. Eu creio que Ele é o misericordioso, mas Ele não tem misericórdia. Ele não tem clemência. Tem lógica isso? Então a pessoa que nega isso, primeiro, está negando o Alcorão, a palavra de Deus. Está negando aquilo que o profeta, que a paz sobre ele, trouxe, que foi revelado para ele. Então essa pessoa que não é considerada o que? Muçulmana. Como eu falei para vocês, não é só os muçulmanos que acreditam nisso, que creem nisso. Isso tanto os cristãos como os judeus creem que Deus, o que é o Eterno, que é um dos nomes dele, que Ele tem absoluta eternidade, que Ele sempre o que existiu, a sua existência é absoluta. Todos nós cremos nisso.
Tu não vai achar uma pessoa que crê em Deus que vai falar para ti, não creio nos atributos de Deus. Entenderam? Então isso aí, tu não vai encontrar uma pessoa racional falando isso. Principalmente negando os atributos e crendo o que? Nos nomes. Da onde que saem os nomes dos atributos? Então não tem lógica alguma. Então o muçulmano acredita tanto faz parte da nossa crença, de nós muçulmanos, acreditar tanto nos nomes de Deus, que foram revelados no Corão, como os atributos, que também foram revelados no Corão, e também na Sunna do profeta, que é a revelação de Deus Altíssimo para o profeta que passa sobre ele. Alguém ficou com mais uma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Facebook, alguém tem alguma dúvida? Então, continuando, Allah possui os mais belos nomes, os atributos mais sublimes. Nada e nem ninguém se assemelha em seus nomes e atributos. Isso também faz parte irmãos e irmãs, da unicidade. Presta atenção no que ele fala. Nada, nem ninguém se assemelha em seus nomes e atributos. Você é uma pessoa benevolente. Você é uma pessoa clemente, podemos falar assim. Ou seja, tem clemência, tem benevolência, é bondosa, tem misericórdia. Mas não é a mesma misericórdia de Deus Altíssimo. Tu só é desse jeito porque Deus teve misericórdia de você. Tu viu a diferença? Tu é só desse jeito porque Deus Altíssimo teve misericórdia de você. Ou seja, a tua bondade vem da bondade de Deus Altíssimo. Toda dádiva é dele. Todo favor é dele. De Deus Altíssimo. Toda bênção é dele. Então não se compara o teu ato com o teu atributo, a tua benevolência, com a benevolência que é de Deus Altíssimo para a sua criação. Isso aqui tu entende melhor, que são nomes que Deus revelou para o ser humano compreender, para facilitar para o ser humano compreender. Agora, quando a gente fala que Deus tem vida, agora a vida de Deus Altíssimo, ou seja, existe. Nós existimos ou não existimos? Existimos. Mas a nossa existência é que nem a existência de Deus, não é a mesma. Mas a palavra é a mesma ou não é? É a mesma. Isso é para a gente entender. Por isso que Deus Altíssimo revelou. Do jeito que a gente se pronuncia, do jeito que a gente se expressa, para nós entender esses nomes. Então a nossa existência é temporária. Tem um fim, tem um começo e tem um fim. A existência de Deus é absoluta. Deus é eterno, não tem um fim. E também não tem um começo, sempre existiu. Existência é absoluta. Por isso que Ele é o Criador. Eu não quero entrar na parte dessa da filosofia, mas simplificando, por isso que Ele é o único digno de criar. O único digno de adoração. Deus Altíssimo. Então, essas são as diferenças. Agora, Deus Altíssimo fala no Corão, Leisa kamithlihi shay. Ali, que é o que ele citou aqui, o autor, claro, que foi traduzido, que Deus abençoe o autor e a pessoa que traduziu. Nada se assemelha a ele. E ele é unividente, uniouviente. O Huwa Samiu al-Basir. Aqui está errado. Aqui o tradutor, quando foi traduzir, trocou as palavras. O certo é ele colocar uniouviente primeiro, ou seja, aquele que escuta tudo, aquele que ouve tudo. E depois ter colocado unividente, aquele que vê tudo. Aqui foi ao contrário. Tem que trocar quem está com o livro. O versículo é o contrário. Às vezes, até às vezes quando tu vai colocar, às vezes no Word, acontece isso de trocar as palavras. Às vezes não percebeu a pessoa que fez como a gente pode falar, a revisão. Às vezes acontece isso, não é o erro da pessoa, mas uma falta de atenção, às vezes acontece isso. Principalmente quando a gente faz quando está traduzindo. Coloca no Word, copia, cola, às vezes vai colar um versículo, troca a organização das palavras. Então pode ter sido isso que aconteceu, mas aqui para a pessoa saber
Primeiro é unividente, depois unividente. Por isso Allah não tem comparação com nenhuma criatura em seus nomes e atributos. Ele trouxe esse versículo, a gente tem que entender por que o autor trouxe esse versículo, para mostrar que ninguém se compara e é semelhante a Deus em seus nomes e em seus atributos, como a gente explicou antes. Agora, quando a gente fala que Deus, o Altíssimo, agora quando a gente fala Leisa kamithlihi shay, ou seja, não há nada, como traduzir aqui, nada se assemelha a Ele. Nada. Nenhuma coisa, ninguém, nenhuma criatura se assemelha a Ele. Quando Deus, o Altíssimo, como a gente explicou, quando Ele fala sobre misericórdia de Deus não é como a nossa misericórdia. Misericórdia de Deus não é que nem a nossa misericórdia. Quando a gente fala sobre, às vezes no Alcorão isso acontece, de ter versículos que falam o quê? As mãos de Deus, ou a face de Deus. Tu não vai comparar o quê com a tua face? Não vai comparar o quê com as tuas mãos, que se chama al-jariha, que é esse órgão. Não é isso aqui que significa. Não é isso aqui que significa. Ou seja, Leisa kamithlihi shay, nada se assemelha a Ele. Nada se assemelha a Ele. Ou seja, tudo que vier na sua cabeça é o contrário do que é Deus, o Altíssimo. Então, para vocês não pensarem, às vezes lê o versículo do Corão, mas está falando aqui da face. Não é o que? A face que tu pensa, o que tu tem aqui na parte o que da cabeça, por exemplo. O rosto, onde tem os olhos, se encontra os olhos, o nariz, a boca, não é dessa forma. É totalmente o que? Diferente. Então, isso que a pessoa que tem que prestar atenção. Deus, nada se compara a Ele, nada é semelhante a Ele. Alguns dos belos nomes de Allah, o Altíssimo. Aqui ele vai citar o quê? Um dos belos nomes. A evidência que o autor traz aqui, claro que ele não colocou aqui outras evidências, mas é a evidência que está na sura da Al-A'raf. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Ou seja, e Deus possui os belos nomes e suplicam a Deus por eles. Aqui ele não citou, que é na Surat Al-A'raf, que é capítulo 7, o versículo é 180, se eu não estou enganado, o versículo 180, que fala o que? Que Deus possui belos nomes, os melhores nomes, os nomes perfeitos. Os nomes perfeitos. Isso mostra também que é uma das partes que a gente pode falar da unicidade de Deus, é a gente crer, tomar a crença que Deus tem nomes e tem o que? Atributos. Faz parte da fé do muçulmano. Tu é só considerado muçulmano quando você crê nos nomes de Deus e nos atributos que Ele, o Altíssimo, revelou em sua palavra, que é o Alcorão Sagrado, e revelou para o seu mensageiro, o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. E esses nomes não podem o que? Ser tirados por opinião de um sábio ou por opinião do fulano, e sim algo que é revelado. Ou do Alcorão ou da Sunna, que a gente explicou aqui em detalhes o que significa o que? A revelação do Alcorão como a revelação o que? Da Sunna. Quem quer voltar nas aulas, está tudo o que? Bem explicado. Então, ele traz agora versículos falando sobre os nomes de Deus, o Altíssimo. Disse Allah, o Altíssimo, o compassivo, o misericordioso. Compassivo, às vezes, traduzem o que? O clemente. Tem pessoas que traduzem como o clemente. Disse Allah, o Altíssimo, Allah é o onividente. Isso aí no Corão 42:11, que a gente leu agora há pouco. Depois disse Allah, o Altíssimo, Ele é o poderoso, o sábio, Al-Aziz Al-Hakim, ou seja, o todo-poderoso, o sábio. Isso aí até foi citado aqui nas antigas escrituras, vários desses nomes. Depois disse Allah, o Altíssimo, Allah não há divindade salvo a Ele. Ele é o vivente, o eterno. O vivente, o eterno, como a gente viu e explicamos, que a diferença entre a nossa vida com a vida de Deus, o Altíssimo. Que a gente também não é o que? Eterno. A gente não é eterno. Deus, o Altíssimo, é eterno. Depois disse Allah, o Altíssimo, louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Rob, Senhor
do universo. Então tudo isso, irmãos e irmãs, são o quê? Nomes e atributos a Deus Altíssimo que Ele revelou na sua palavra. Isso não é a minha opinião, sua opinião, opinião de um sábio, não. Isso aqui é o que foi revelado. A gente só pode afirmar que é nome de Deus isso, aquilo que Deus o quê? Revelou e falou que é o nome dele. E também o que o profeta que passou sobre ele falou que é o nome de Deus. Além disso, não podemos afirmar o quê? Que isso é nome de Deus, que isso é nome de Deus. Eu achei bonito esse nome, vou dar esse nome a Deus, vou falar que esse é um dos nomes de Deus. Não pode, pessoa, não tem como fazer isso, a não ser por uma revelação de Deus, em seu livro ou pelo seu profeta que a paz de Deus sobre ele. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Agora ele vai falar sobre os frutos na crença dos nomes. Isso que é importante, que a gente falou um pouco antes. 99 nomes e atributos revelados. Isso aí tem um dito, né? São 99 nomes. São 99 nomes. Tem um dito falando sobre isso, é a opinião de muitos sábios que são apenas 99. Apenas 99 nomes. Mas a pessoa, quando estuda mais, ou a gente pode falar, vê a outra opinião, fala, Deus tem mais que 99 nomes. Mais que 99 nomes. Mas tem um dito que é falando sobre isso também. Não quer dizer que é só isso, ali não está especificando que é só 99, como a maioria dos sábios que responderam, explicando esse dito, né? Que não está afirmando ali que são só 99 nomes, mas falando que Deus Altíssimo possui 99 nomes, que é o dito que eu falei para vocês, que é em decorar, memorizar, ou seja, praticar em sua vida, entender o que significa aqueles nomes, entrará no paraíso. Alguém ficou com uma pergunta, não entendeu algo? Então, os frutos da crença nos nomes e atributos de Allah. Conhecer Allah, primeiro fruto, primeiro benefício que a gente aprende, aprendendo os nomes, os atributos de Deus. Qual que é o primeiro benefício que a gente ganha? Conhecer Allah. Como diz, tem um ditado persa bonito, a pessoa que ama o seu amado, lembra muito dele. Esse é um dito persa bonito, que a maioria dos muçulmanos persas falam isso. Ou seja, a pessoa que ama alguém, ou que ama o amado, lembra muito dele, quer conhecer ele. Agora, quando a gente está, por exemplo, no noivado, que é onde a paixão está no ar, como a gente pode falar, né? Quando está aquela paixão quente, quando estão se conhecendo, o noivo e a noiva. Ele sabe até o cheiro da carta, ele conhece a letra dela, ele lembra dela em todo momento. Todo momento ele quer escrever uma carta, mostrando aquele sentimento que há no coração dele para a amada. E a amada a mesma coisa. Imagina quando o amado é quem? O Criador, o Senhor dos mundos, o soberano do dia do juízo final, o misericordioso, o onipotente, o onisciente, o sustentador. Imagina quando é Ele o lembrado, Ele o amado. Como será o quê? O coração do ser humano vai encontrar o quê? Tranquilidade, paz espiritual. A paz espiritual, irmãos e irmãs, tu pode virar o mundo inteiro, tu nunca vai encontrar a verdadeira paz espiritual a não ser na lembrança de Deus, querendo conhecer a Deus, a conexão, a melhor relação que tem, a conexão mais forte, a ligação mais bonita é entre o servo e o Senhor. Não tem ligação mais bonita que essa. Entre o servo com o Senhor. Quando a gente fala Arif Billah, ou seja, a pessoa aquela que conhece Deus mesmo. Não é qualquer pessoa. Pessoa que conhece Deus, o Altíssimo. Tu vê, quando tu fala com uma pessoa dessa, tu reconhece de longe. Tu vê a temência, o respeito.
até quando fala, como age, os atos, porque o quê? Conheceu os nomes de Deus, conheceu os atributos de Deus, conheceu a unicidade de Deus. Essa pessoa o quê? Que conhece mesmo Deus, conhece mesmo Deus o Altíssimo. Então, conhecer Allah, crer em seus nomes e atributos, aumenta o nosso conhecimento sobre Allah e, consequentemente, nossa fé nele. Por isso que Deus fala no Alcorão: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Aqueles que temem de verdade a Deus são os sábios. Os sábios que temem de verdade a Deus o Altíssimo. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros piedosos, os verdadeiros tementes são quem? Os sábios. Claro, o sábio que pratica aquilo que ele aprendeu. Quanto mais tu conhece a Deus, mais temência a gente entende desse versículo. Se Deus está falando que as pessoas que temem mesmo a Deus são as pessoas o quê? Que têm conhecimento, que têm sabedoria. Então quer dizer que a sabedoria traz o quê? A temência. Isso aí foi narrado também, tanto nos provérbios de Salomão, que é paz sobre ele, que se encontra, né, no Antigo Testamento, que ele fala, mais ou menos, né? Deixa eu me lembrar. Que a procura, como que é? Isso também foi narrado pelo profeta Muhammad, mesmo dito sendo que fraco, mas pelos companheiros do profeta são o que correto essas cadeias de transmissão, que a sabedoria, ou seja, a verdadeira sabedoria, a principal sabedoria é a temência a Deus. Ou seja, você quer adquirir a sabedoria, pessoa que teme a Deus, é a temência para Deus. Ou seja, se você quer adquirir um conhecimento nobre, qual que é a primeira condição? Temer a Deus, como está no Alcorão, como está também nos ditos proféticos e também nesse provérbio de Salomão, que é a paz sobre ele. Ou seja, para alcançar a sabedoria, agora eu me esqueci como que é bem escrito o provérbio, mas o significado, para alcançar a sabedoria, ou a porta para a sabedoria é a temência a Deus. A porta para a sabedoria é a temência a Deus. Então a pessoa, quando teme a Deus com conhecimento, é que nem uma pessoa que teme a Deus com não conhecimento, não se comparam. Deus fala isso muitas vezes no Alcorão, que as pessoas que têm conhecimento não se igualam às pessoas que não têm conhecimento. Não há comparação entre elas. E principalmente tem aquela história que a gente vê, aquela narrativa que o profeta que passa sobre ele conta pra gente sobre o povo de Israel, aquele homem que mata 99 pessoas e quer pedir perdão, quer se arrepender para Deus. E a gente sabe que Deus o Altíssimo perdoa todos os pecados quando a pessoa quer se arrepende sinceramente. E esse homem, quando vai na primeira pessoa, perguntando esse assassino se tem perdão para ele, o que ele falou? Não há perdão para ti. Você já está condenado. E ele o quê? Já que eu estou condenado, vou matar você também. Completa o quê? 100 pessoas. Depois ele vai para outra pessoa que indicam para ele. Essa outra pessoa o que é? Sábia. Quando chega ele fala, eu tenho perdão. Falou sim, Deus perdoa todos os pecados. Mas tu tem que sair da onde você vive, com essas pessoas que você vive, para você o quê? Pedir a perdão sincero, para Deus aceitar. Vai num lugar que tem pessoas virtuosas, indicou a ele. Aqui eu não quero contar a história, mas o que eu quero dessa história? Testificar dessa história. Que o primeiro é uma pessoa o quê? Sem conhecimento. O segundo é uma pessoa que tinha conhecimento. Não se compara. A pessoa que tem conhecimento espalha luz, espalha orientação,
Instrui as pessoas, como os mensageiros e os profetas fizeram. Por isso que o profeta fala que passa sobre ele: os sábios são os herdeiros dos profetas. Herdeiros em quê? Se a gente parar para refletir, com o que a gente entende desse dito? Herderam dinheiro, deixaram dinheiro, os profetas, deixaram casas, deixaram terras. O que os profetas deixaram? A sabedoria, o conhecimento, conhecer a Deus, o Altíssimo. Então, os sábios o quê? São herdeiros dos profetas em quê? Em conhecimento, em sabedoria, instruem as pessoas, orientam as pessoas para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, para o caminho do bem. Tudo isso que é uma das diferenças entre o sábio e o não sábio, e vários outros ditos proféticos que mostram a grande diferença entre aquela pessoa que Deus concedeu o conhecimento, é como aquela pessoa que não foi concedida. Não se compara. Então depois ele fala, fortalecendo o nosso monoteísmo, que é a parte mais importante, que é a coisa que mais pesa na balança, irmãos e irmãs, no dia do juízo final, nas boas obras, o monoteísmo. Quem chega a conhecer os nomes e atributos divinos, então seu coração se inunda de respeito, amor, submissão a Allah, louvado seja. Quando a pessoa conhece mesmo a Deus, o que ele fala? Inunda de respeito, temência a Deus, amor, submissão a Deus. O que significa Islã ou muçulmano? As pessoas falam, o que é muçulmano? Muitos não entendem. O que significa muçulmano? Muçulmano é os árabes lá. Se apavora. Muçulmano é árabe. O que tem a ver muçulmano com árabe? Não, muçulmano é os árabes. É assim que entendem. Mas se ela parasse um pouco para refletir, eu quero procurar a origem dessa palavra. Ela ia se interessar mais, para saber mais sobre isso. Muçulmano, essa palavra muslim, que é na língua árabe, significa, irmãos e irmãs, submissão, submisso. Ou seja, Islã significa submissão a Deus. E muçulmano significa o quê? Submisso a Deus. O que é submissão? Se a gente parar para refletir, aquela pessoa que é obediente, obediência a Deus, cumprir com os mandamentos de Deus, crer naquilo que Deus revelou, confiar em Deus, ter a plena confiança em Deus o Altíssimo, crer somente nele, crer na unicidade dele. Isso que significa o que é um muçulmano. Agora, se eu perguntar para qualquer pessoa, os profetas eram dessa forma ou não? Tem um profeta que foi enviado para seu povo, de todos que a gente conhece, José, Jacó, Isaac, Ismael, João, Jesus, Davi, Salomão, Jó, Jonas, Isaías, Elias, qualquer profeta que não era dessa forma, era o quê? Submisso a Deus, submisso às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. O que ele pregava? A unicidade de Deus. Ó povo, adorai a Deus e acreditem que eu sou o testemunho, que eu sou o mensageiro de Deus para vós, e não foi ordenado a mim a não ser adorar a Deus. Essa era a mensagem de todos. Nenhum trouxe uma mensagem diferente que essa, desde o profeta Adão, que é para sobre ele, nosso pai, até o profeta Muhammad, que é para sobre ele. Isso a gente citou em várias aulas com evidências e argumentos. Quem fala o contrário disso, que traga as evidências. Se é dos verídicos, estamos aqui. Será um prazer em conversar. Quem fala o contrário disso, que os profetas não pregaram o quê? A unicidade de Deus. Dessa forma que a pessoa conhece a Deus, conhece o seu Criador. E quando tu conhece, automaticamente tu ama Deus Altíssimo. Quando tu conhece Ele de verdade, você ama, obedece, se torna submisso, tanto de corpo como em alma, a Deus somente. Quando tu reza e tem essa submissão, não é como tu reza, é um mandamento de Deus, está fazendo Allahu Akbar, movimentos. Mas quando a gente reza, sabendo o que significa a submissão a Deus, a obediência, conhecendo a Deus, como que fala,
Arif billah, essa palavra, se a pessoa entendesse, conhecedor, conhece Deus de verdade. Quando ele fala Allahu Akbar, é como aquela pessoa quando fala Allahu Akbar, só fazendo aqueles movimentos e acabou a reza e deu. Saiu da mesquita, acabou tudo. A religião é só dentro da mesquita. Tem que ser obediente somente para a mesquita. E ainda tem pessoas que acham que fazem muito. Eu rezo 5 orações. Parece que está fazendo um favor para Deus. Precisa das orações dele. Isso aqui é para o teu benefício. As orações é para o teu benefício. Se tu rezar ou não rezar, Deus Altíssimo não diminui o reino, a soberania dele, e também não aumenta se tu rezar. Tu reza para você. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a pessoa quando conhece a Deus, tudo se torna diferente. O jeito de falar com as pessoas, o jeito de tratar as pessoas, a humildade no coração, o controle do ego. Isso que mais importa. E a coisa que mais difícil de você lidar na vida é controlar o seu ego. Seu ego sempre quer te tornar melhor, te fazer maior. Dessa forma, você é o melhor, você tem mais sabedoria. Tu controlar aquela maldade que se encontra dentro de ti. A alma, querendo descansar. 4 da manhã toca o despertador. Aquele frio, vamos dormir mais um pouco só. Descansar, daqui a pouco a gente reza. Quando vê 6, 7 da manhã. Você foi o dia. Ou seja, nasceu o dia. Saiu o horário da oração. Vou ter que repor a oração perdida. Tudo isso. Então, esse autocontrole, a gente aonde encontra ele? Essa verdadeira felicidade, essa verdadeira tranquilidade que todo mundo procura nos nomes e nos atributos de Deus, quando a pessoa entende. Pega um nome e começa a ler sobre esse nome. E praticar. Torna esse nome de Deus uma parte da sua vida. Vamos falar que tem 99. 99 nomes. Pega esse nome, um nome de cada esses 99 e começa a praticar na sua vida e vê o benefício, o fruto em sua vida. Quando tu sabe que Deus é onipotente. Tu vai temer ao quem? Quem tu vai temer quando tu sabe que Deus é onipotente? Quando jogar Abraão dentro do fogo, quem não ia temer? Aquela fogueira, que ficaram dias e dias para fazer aquela fogueira. E narrativas falam que ele ficou 40 dias dentro da fogueira, segundo as narrativas. Qual que era a preocupação de Abraão? Estava preocupado? Normal. Mataram ele e tudo, ele esperando. Tinha confiança no coração dele. Ele sabe que o Deus dele, Al-Qadir, onipotente, ele tinha certeza disso. Eles estão planejando o mal contra mim. Mas será que Deus permitiu, escreveu, decretou esse mal sobre mim? Aí que é a pergunta. Quando jogaram ele no fogo, o anjo Gabriel chega até ele. Fala, Abraão, olha o momento, tu caindo numa fogueira, que é seu fim. Precisa de alguma coisa, Abraão? Um teste de Deus para com ele. Olha para ele, de ti nada, de Deus sim. Olha a resposta. Por isso que Abraão, quando a gente lê, tu vai entender por que Deus Altíssimo aconselha todos nós a seguir a religião de Abraão, a fé de Abraão. E sempre o que ele usa, presta atenção, sobre Abraão, ele tem 2 qualidades sempre, Abraão, que é sempre citado no Corão, uma atrás da outra, que ele era monoteísta, e a segunda, muçulmano, submisso a Deus, e a terceira não era dos idólatras, afirmando, e a religião verdadeira é a religião de Abraão, a fé verdadeira é a fé de Abraão, o pai dos profetas, o monoteísta, quebrador de estátuas, Abraão. A verdade é no seguimento de Abraão. Por isso que todas as religiões querem falar Sou seguidor de Abraão. Todas. Tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo. Querem falar nosso seguimento, a nossa crença é de Abraão, ele sabe? É ali que é a fé, ali que é a verdade. A descendência de Abraão, que foi abençoada, como a gente sabe, tanto de Isaac
como de Ismael. Que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o quê? Quando a pessoa conhece a Deus. Quando a pessoa de verdade conhece a Deus. Sabe que meu Deus é onipotente. Então esse problema será resolvido. Por isso que tem algumas pessoas que ficam apavoradas. Parece que o problema que aconteceu da vida dela não tinha acontecido antes. Se esquece que ela passou por situações e ocasiões maiores do que essas adversidades. Mas se esquece naquele momento. Esse é meu fim. Acabou para mim. Esse é a minha aniquilação. Não tenho mais, não tenho o que eu fazer mais. E passa algum momento, algumas horas e tudo é resolvido. Deus Altíssimo resolve tudo para essa pessoa. Ela não sabe, não lembra que o Deus dela é onipotente, tudo pode. Que Deus quer facilidade para nós na religião e não quer dificuldade. Por isso que o profeta fala que eu passo sobre ele. Isso aqui é um ensinamento para a gente entender. Facilitem, isso é uma ordem do profeta para nós, e não dificultem. Facilitem para as pessoas e não dificultem. Facilite para as pessoas naquilo que é lícito para com elas. Isso que ele quer significar. E não dificultem para elas na religião. Não seja um motivo das pessoas odiarem o que? A religião. Não seja você um motivo das pessoas o que? Odiarem a religião por causa sua, por causa do seu caráter, o seu tratamento pelas pessoas, com as pessoas. Por isso que os sábios, eles tinham uma súplica que eles sempre faziam. Deus, faça de nós o que? Misericórdia para as pessoas. E não faça de nós castigo para com elas. Como Jesus foi o que? Misericórdia para as pessoas. Como Muhammad foi o que? Misericórdia para as pessoas. Como Moisés foi o que? Misericórdia para as pessoas. Como Abraão foi o que? Misericórdia para as pessoas. E não castigo. Por isso que sempre o que a pessoa suplica isso. Não seja um motivo de uma pessoa que se afastar da religião de Deus por causa sua. Não seja você a pessoa que deixa as pessoas distantes dos rituais religiosos por causa da sua ignorância, do seu radicalismo. Isso guarda para você. Guarda para você. Ah, tu quer fazer o que tu quer tornar, o que é recomendado, obrigatório, faz você. Faz você, pratica você. Não torna isso em cima dos teus irmãos ou das tuas irmãs. Quem é o legislador? Deus Altíssimo. Ele que dá as leis, não é você, não é eu. Ele que dá, ele que torna isso lícito e ele que torna isso ilícito. Não somos nós. Então tudo isso que a gente aprende quando a gente aprende os significados dos nomes de Deus, dos atributos de Deus e pratica isso que na nossa vida. Então esse é o conhecer, não quero prolongar muito esse subcapítulo. Agora para a gente encerrar, tem dois que ele cita, que é louvar a Allah por meio de seus belos nomes. É uma das melhores formas de recordar a Allah. Allah disse no Corão 33:41, ó crentes, recordai Allah constantemente, com bastante frequência. Como o profeta fala aqui sobre ele, não tem dádiva que foi dada maior para um servo do que a dádiva da lembrança de Deus, ou, em outra versão, outra narrativa, do que uma língua que lembra de Deus constantemente. Sempre lembrando de Deus. O que é lembrar de Deus, irmãos? Não é só como às vezes as pessoas entendem, que é só ficar falando aqui, ó, Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Isso o que é? É lembrança, não há dúvidas nisso. Mas lembrar de Deus também em ocasiões difíceis. Como Abraão lembrou de Deus quando estava sendo jogado o quê? O fogo. Quando Ismael, que a paz sobre ele, estava sendo sacrificado, imagina, deu o pescoço dele. Pai, faz o que você quer. Se Deus quiser, inshallah, tu vai me encontrar dos pacientes. Isso que é a pessoa que lembrar de Deus. Nesse momento. Se era outro, o meu pai vem comigo falando que ia me degolar. Essa é boa.
fazer um sacrifício. Pai, faz tu sozinho, pai. Faz tu sozinho, pai. Não tem nada a ver com esse seu sacrifício que Deus revelou para ti. Mas pelo contrário, tu vai encontrar o quê? Tu vai me encontrar, se Deus quiser, dos pacientes, dos tementes, dos piedosos, dos obedientes, dos submissos a Deus. E a faca o quê? Não cortou. Tudo isso que é a pessoa o quê? Lembrando de Deus nas adversidades. Quando as pessoas tudo se juntaram para tentar acabar com o Islã na Surat Al-Ahzab, que é a sura dos partidos, né? Quando se juntaram, de tudo que é lugar vieram. E os judeus também. Hoje a gente o quê? Acaba com o Islã. O profeta confiou em quem? Em Deus Altíssimo. Os companheiros não fizeram nada. Só fizeram aquela trincheira e confiando em Deus somente. Lembrando de Deus naquela hora. Só um vento Deus mandou. Todos eles o quê? Voltaram de onde eles saíram. Não teve guerra, não teve nada. Quem que livrou eles? Não é só a recordação que pronunciando Subhanallah, Alhamdulillah. Tu entender isso que tu pronuncia. Tu entender nos momentos difíceis, nas adversidades da sua vida. Tu entender o que significa o quê? Lembrar de Deus. E principalmente, presta atenção dessa regra profética. Quem lembra de Deus na facilidade, Deus lembrará dele na dificuldade. Isso é uma regra profética. Lembra de Deus, é como o profeta quer falar para ti, ó. Lembra de Deus quando você está o quê? Feliz, alegre, quando tudo está correndo bem, quando tudo está dando certo. Para você ser lembrado quando tudo ficar difícil, quando tudo estiver dando errado, para Deus o Altíssimo que é lembrar de você. Isso é uma regra que é profética. Se a pessoa entendesse isso, a gente não pode fazer como a maioria das pessoas fazem. Só lembramos de Deus quando a gente precisa. Não reza, não jejua, fulano jejua, fulano. Reza, fulano. Deus ordenou isso para você. Isso é um bem para você. Não tenho tempo, eu trabalho, não consigo. Sempre tem uma desculpa. Agora adoeceu o filho. É o primeiro a entrar na mesquita. Toda hora de jejum. Supliquem pelo meu filho tudo. Deus Altíssimo curou o filho dele. Fulano, onde você está? Faz tempo que não vem para a mesquita. O trabalho, tu sabe como que é. Volta como que é, como era. Só lembra de Deus o quê? Quando precisa de algo. Isso é que nem o que? Um mesquinho. Só dá quando apertam ele. Ele o quê? Abre a mão. Que nem um mesquinho. Ele bakhil, ele laim. Só quando o quê? Não tem outra saída, abre a mão. Então não seja esse adorador. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que adora, que reconhece, que glorifica, que exalta a Deus, tanto na facilidade como na dificuldade. E isso só acontece com o crente, como o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, admirável. Ajaban, ele fala, quer dizer, admirável é o caso do crente. Quando acontece algo bom para ele, ele agradece a Deus. Louvado seja Deus que me concedeu isso. Graças a Deus por essa dádiva, por essa bênção. E quando acontece algo, uma adversidade com ele, ele pacienta. E isso não acontece, o profeta fala, a não ser com o crente. Será recompensado nisso, no momento que ele estava na alegria, agradecendo, exaltando a Deus, e também será agraciado no momento que ele estava na adversidade, tendo paciência, perseverança, confiando naquilo que Deus o Altíssimo prometeu para ele. Então não se comparam essas pessoas, não se comparam. E no último, irmãos e irmãs, pode-se pedir e suplicar a Allah por meio de seus nomes e atributos. Isso é outros benefícios que a gente pode usar os nomes de Deus. Allah o Altíssimo disse, a Allah pertence os nomes mais sublimes. O versículo que a gente leu agora há pouco. Invocai-o, pois através deles, ou seja, através desses nomes. Um exemplo disso é dizer, o sustentador, conceda-me o sustento.
está endividado, não sabe mais o que faz, está passando dificuldade no sustento, para quem você deve pedir o sustento? Para quem sustenta. Deus fala, o sustento de vocês, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. O sustento de vocês estão nos céus, ou seja, nas mãos de Deus, o Altíssimo. Pertence a Deus e daquilo que foi prometido para vós. O sustento de vocês, aquilo que foi prometido, decretado para vós, se encontra nas mãos de Deus, o Altíssimo. Por isso, irmãos e irmãs, que o sustento é só na vida da gente. Ou seja, quando a pessoa morre, morre com ela, porque é o sustento dela. Por isso, se você notar que as pessoas que Jesus, filho de Maria, que é sobre ele, o profeta Jesus, o nobre profeta, quando ele, o que ressuscitava as pessoas, ele deixava elas o que vivas? Não, era só por um momento, um milagre que Deus concedeu para ele. Depois eles voltavam o quê? Para seus túmulos. E dos motivos disso, quando perguntaram para ele, o que ele fala, Jesus? Ele acabou o sustento dele na terra. O sustento dele o quê? Acabou nessa terra. Se eu deixar ele o quê? Morrerá por causa do sustento. Não terá sustento nessa terra. Terá muita dificuldade. Então, o milagre também, claro que tinha vários motivos para ele ter feito esse milagre, mas um dos motivos ele ensina a nós que o sustento é o que na vida. Quando a pessoa morre, morre também com ela o sustento dela, aquilo que Deus o quê? Decretou para ela como sustento. Outra coisa, agora tu pode usar os nomes de Deus também, qualquer nome, agora o sustentador, quando você o quê? Precisa de misericórdia, ou misericordioso, tenha misericórdia de mim, ou aquele que perdoa tudo, El-Ghafar, perdoa-me. Então você usa de acordo com a súplica que você vai fazer. Outra coisa também mostrando que Deus, o Altíssimo, quando tu entende também esse nome, o sustentador, é a mesma passagem que acontece com Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, era um grande sábio entre os muçulmanos, e ele morreu no ano 110, ou seja, ele alcançou os companheiros do profeta, e os companheiros do profeta, ele é um deles. Ele fala, quando falaram para ele, Hassan, tu não viu quanto que está o preço do pão? Está muito caro, até hoje a gente escuta essas frases. Olha aí o pão, a gente comprava 4 pães por R$1, R$2, agora estão vendendo 4 pães por R$5. Tu não está vendo, tudo está ficando mais caro. Está vendo, hoje tu compra uma coisa por R$5, amanhã tu compra por 10, reclamando para ele as pessoas. E o Hassan falou, eu não me preocupo com isso. Ele pobre, falou, não é um cara rico falando, tenho milhões, o que é? Ficou mais caro R$2? Para mim não tem problema, tem uma empresa, não sei o que. Uma pessoa pobre, mas confiante em Deus, sabe quem é o sustentador. O que ele responde para eles? Aquele que me sustentou quando o pão custava R$2, é o mesmo que vai me sustentar quando o pão está R$4. Mudou de sustentador ou é o mesmo Allah? É o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra? É o mesmo. Então isso mostra que a confiança nessas pessoas, nos nomes e atributos de Deus, o Altíssimo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? A gente parou o quê? No subcapítulo 3. Na próxima aula a gente continua explicando o grau mais alto da fé. Isso também é bem importante, esse subcapítulo, bem bonito. O que o autor, cita. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, no Zoom, no Instagram, no Facebook, sinta-se à vontade. Não saem daqui com dúvidas. Como diz o Shafi'i, rahimahullah, 2 pessoas que aprendem muito pouco. O arrogante, ou seja, aquela pessoa que não pergunta por arrogância, não tem humildade. E a segunda pessoa, aquela que tem vergonha de perguntar. Pessoa que tem que entender. Não entendeu? Sinta-se à vontade de falar, olha, eu não entendi. Eu explico 1, 2, 3 vezes, não tem problema. Isso que o profeta fazia, que é para sobre ele. Nós temos o profeta como o maior exemplo. Ele às vezes repetia 3, 4 vezes as mesmas coisas, para o que simplificar o máximo possível para todo mundo entender. Então sintam-se à vontade.
No Instagram alguém tem uma... O grupo do WhatsApp, quem quer participar, é só me mandar uma mensagem, por favor, no número da mesquita, do perfil da mesquita, que a gente adiciona nos grupos. As vantagens, quem está no grupo, é as informações, né, que tem. Às vezes a gente não coloca no Facebook, está só nos grupos. E às vezes, por alguns problemas técnicos, as aulas ficam só o quê? No Zoom, que é só para quem está no grupo. Então não é toda vez que tem no Facebook, às vezes acontece. Sempre um problema técnico, alguma coisa, esqueceu de carregar, por exemplo, o telefone. Então, no Zoom sempre tem, inshallah. As lives não são nesse mesmo horário, é entre 8 e 9 horas, depende do dia. Terças, quintas e domingos e sextas é 8 horas. O resto dos dias, que é sábado, né? Segunda e quarta, são 9 horas da noite. Ou seja, entre 8 e 9 horas sempre as aulas. Se alguém ficou com uma dúvida, sinta-se à vontade. Aqui no Facebook eu não vi nenhuma pergunta. Se vocês perguntarem eu não vi, me desculpem. Às vezes é melhor perguntar novamente, porque às vezes fica para cima a pergunta, quando tu vai voltar, volta para cima. Não sei o que tem, né? Tem algum problema, alguma coisa. Se alguém também tem alguma crítica para fazer, não entendeu algo, não concorda com algo, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Não concorda com algo que eu falei, tem uma crítica para fazer, também sinta-se à vontade. Então a gente parou na página 66. Explicamos hoje a página 64, 65 e a metade da página 66. Não paramos na página 66 do livro Guia para o Novo Muçulmano. Guia para o Novo Muçulmano. Esse livro também a gente ensina domingo. Só estamos mais avançados, porque é outra aula e a gente começou antes. Então estamos mais avançados nas aulas de domingo. Mas é o mesmo livro. Agora tem uma irmã que perguntou aqui, que falou: eu tenho mais facilidade de louvar, ou seja, de glorificar a Deus, de agradecer a Deus nos momentos fáceis. Isso é a maioria do ser humano, não é só tu, minha irmã. A maioria da gente é assim, dessa forma. Então a gente tem que o quê? Tentar cada dia o quê? Se tornar uma pessoa melhor. Deus o Altíssimo é diferente que o ser humano. Deus o Altíssimo é aquele que gosta de ser suplicado e também não deixa a mão das pessoas que suplicam voltarem vazias, como o profeta cita. Então, Deus ama quando a pessoa que pede. O ser humano é diferente. Agora vem um cara pedir para ti: ó, fulano, empresta aí R$50. Toma. Daqui a 2 dias, 3 dias. Não apertei de volta, ô fulano, me empresta R$50. Tá bem, meu amigo. Daqui a 1 semana, 2 semanas. Tô apertado, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, tô precisando de R$100. Dá os R$100. A pessoa já começa o quê? Esse cara tá me incomodando. Vem a 4ª vez: olha, fulano, tu já tá devendo para mim R$200, eu não tenho para te emprestar, me desculpa. Esse é o ser humano. Mas Deus o Altíssimo, quanto mais tu pede, mais tu suplica, mais Ele gosta. É diferente. Nós, seres humanos, o que não gostamos? Principalmente quando pede demais. A gente o quê? Ou bloqueia essa pessoa, ou não quer mais falar. Esse cara está me enchendo o saco. Mas Deus, o Altíssimo, que gosta de escutar a voz, como o profeta fala, daquela pessoa que suplica. E gosta de conceder para ela o que ela pede. Se não te conceder aquilo que tu pediu, foi por causa de um bem para você, que você não tem conhecimento. Você é um ser humano imperfeito, desinformado. Tu só tem o conhecimento, aquilo que Deus concedeu para você. Tu não tem mais do que aquilo.
Por isso que até o Ibn Qayyim, rahimahullah, ele fala num livro dele muito bonito, essa passagem, ele fala, se o ser humano soubesse, a gente sabe que o Ibn Qayyim, se tu quer ler, refletir nos nomes de Deus, se tu quer refletir sobre a sua vida, não tem melhor autor do que ele. Ele sabe escrever, não é uma pessoa que tinha só sabedoria na religião, são poucos os sábios que são sábios dentro da religião, jurisprudência, tafsir, aquele conhecimento acadêmico difícil, e também sabe o que, como a gente pode falar, tocar no coração da pessoa, afetar as palavras que fala, não é qualquer um que tem. Ibn Qayyim, ele tinha essas duas coisas, rahimahullah, e ele fala nesse livro os benefícios da pessoa que conhecer os atributos de Deus, os nomes, conhecer Deus, o Altíssimo. Aí ele cita, o ser humano é falho, imperfeito. Se ele soubesse tudo que Deus proibiu para ele nessa vida, não proibiu a não ser para elevar ele, para exaltar ele, para proteger ele. Mas o ser humano pensa que é o contrário. Pedi para Deus tal coisa, não me concedeu. Fica bravo. Mas se ele soubesse que aquilo foi para o bem dele, como Deus diz no dito sagrado, que proibiu, e eu te proibi a riqueza, porque eu sei que dela te faria o que? Um tirano. Ou seja, a riqueza, se eu concedesse para você, você se tornaria o que? Uma pessoa tirana. Por isso que ele o que proibiu do servo. Tem muitas coisas que a pessoa não entende, ou não vai entender nessa vida, vai só entender na outra. E tem muitas coisas que a gente entende nessa vida. Às vezes uma pessoa que quer casar com outra, fica bravo porque não deu certo o casamento. Eu queria casar com aquela pessoa, eu amo aquela pessoa e não dá certo o casamento. Teve algum problema, não deu certo. Fica o quê? Bravo. Depois ele vê, depois de anos, agradece a Deus. Graças a Deus que eu não casei com aquela pessoa. Deus Altíssimo me concedeu essa pessoa, temente a Deus, que me ama, que participa comigo, que é uma companheira na minha vida. Tudo isso ele vai descobrir o que depois. Então, por isso, irmãos e irmãs, tenham a plena fé que tudo que Deus proibiu foi para o seu bem. E tudo que Ele te concedeu foi para o seu bem. Essas duas formas. Só quem entende são as pessoas que querem refletir, que querem entender e são temente a Deus, o Altíssimo. Alguém ficou com mais uma dúvida? E ali, o final da pergunta da irmã, né? A gente pode falar que a gente deve o quê? Acostumar nossa alma, nosso ego, o quê? A sempre lembrar de Deus, tanto na facilidade como na dificuldade. Tanto na facilidade como na dificuldade. Aquele que lembrar de Deus na facilidade, Deus lembrará dele na dificuldade, na adversidade. Alguém ficou com mais uma pergunta? Eu não vi nenhuma pergunta aqui no Instagram. Alguém tem mais uma pergunta? Então, que Deus facilite para nós e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e firme nossos corações na fé e faça a gente morrer muçulmanos e guie todas as pessoas para a senda reta e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.